seja muito bem-vindo à parte 4 sobre a história do rei Davi. Bom, gente, agora Davi está numa nova fase. Davi fugiu, teve que se esconder pelo deserto, e ele ficou com muita fome, cansado, e ele lembrou da escola de profetas. E ele foi até essa escola pedir ajuda, pedir comida, água, né? Chegando lá, gente, ele falou com o profeta Aimeleque, e não contou a verdade, o que realmente estava acontecendo, que ele estava fugido, que Saul queria matar ele. Ele só falou que ele estava numa missão para o rei. E Aimeleque fez tudo o que tinha que fazer, deu para ele pão, deu vinho, e Davi foi embora. Mas um homem viu Davi lá. E o que esse homem fez? Correu contar para Saul. Saul ficou sabendo e reuniu os melhores soldados dele. Quando chegou lá, Davi já estava longe, já tinha ido embora, e ele queria saber da verdade. Então ele começou a interrogar todos os profetas ali na escola. Mas eles falaram a verdade, que Davi tinha passado sim, mas tinha ido embora, e eles não sabiam onde que ele estava. Gente, ele simplesmente, né, dentro do aquele orgulho que ele tinha e tudo mais, da sua arrogância, ele mandou assassinar todos esses profetas. Alguns soldados não quiseram fazer, mas outros fizeram e mataram todos eles. Menos Abiatar, que conseguiu escapar com vida e foi direcionado pelo Senhor e encontrou Davi. Davi estava numa caverna, né? E ele conseguiu encontrar Davi, chegou lá, ele pegou e contou para Davi o que tinha acontecido, e Davi ficou se sentindo culpado, ficou mal, angustiado, orou ao Senhor, pediu perdão e foi até Abiatar e falou: fique aqui que eu vou cuidar de você, vou te proteger, comigo você vai estar seguro. Bom, gente, o que a gente aprende com isso? Que a verdade, gente, a verdade sempre é a melhor opção. Sempre, porque a verdade liberta. Então, se ele tivesse falado a verdade, talvez não teria acontecido tudo isso, né? Com esses profetas. Né? Porque eles não sabiam o que estava realmente acontecendo ali. E aí, gente, pagaram um alto preço, né? Com a própria vida. E Davi sentiu o peso de ter feito isso no coração dele, sabe? Foi algo horrível que aconteceu, tudo por causa de uma mentira. Então, gente, a verdade ela é maravilhosa porque duas verdades nunca se contradizem. Você sempre sendo verdadeiro, nunca ninguém vai te pegar na mentira, nunca você vai passar vergonha, nunca você vai se dar mal porque você está mentindo. Então, se liberta. Se você tem costume de ficar fazendo mentirinha, inventando coisinha, se liberta disso, porque a mentira também é uma maldição para você e ela vai voltar te cobrando. Sempre vai ter uma cobrança em relação a isso, e uma hora você acaba sendo pego de calça curta, certo? Então, partiu daí muitos acontecimentos, né? Davi continuou fugido de Saul, porque Saul ofereceu riquezas para quem trouxesse a cabeça dele. Mas, gente, neste meio tempo, Davi se casa com duas mulheres, Abigail e Aionã. Naquela época ainda se fazia isso, Davi, né? Foi um dos males de Davi, foi a mulherada, né? Davi, ele era, né? Foi um dos erros de Davi, inclusive foi esse, sabe? Desejar mulheres, tá? Mas depois eu explico isso melhor. Bom, gente, Davi acabou atraindo para ele homens que, sabe, que apoiavam ele nessa causa dele, né? E esses homens, eles iam chegando, sabe? E eram homens que na Bíblia fala que eles eram desocupados. Vários tipos de homens iam chegando, pedindo para servir a ele, e ele aceitava todos, mas com uma condição: que servisse o rei de Israel, que servisse o Deus Todo-Poderoso. E assim, Davi foi ali moldando alguns homens. E, gente, essa quantidade de homens atingiu uma quantidade de 600 homens, mais ou menos, que foram se aproximando e chegando a Davi. Davi, então, continuou se escondendo e num certo momento ele estava numa cidade fortificada. Ele estava ali, que o pessoal, né, dessa cidade deu abrigo para eles, e eles estavam ali. E nesse meio tempo, gente, Saul, ele já estava entendendo que o Senhor tinha o abandonado. Depois de tudo que ele fez, foi a decadência maior ainda.
Então ele começou a ir atrás de feiticeiros para saber, porque ele não ouvia mais a Deus. E ele ficou sabendo que ele iria morrer na próxima batalha, que ele ia perder. Porque ele não era mais escolhido e ele não estava aceitando isso, né? E o orgulho dele tomou conta, né? Ele só queria saber do poder, ele não queria saber do ungido de Deus e tantas outras coisas. E aí foi exatamente o que aconteceu. Saul acabou sendo morto pelos filisteus numa batalha, né? E ele foi ferido, mas não chegou a morrer. Então depois ele quis que tirassem a vida dele. Tanto que na Bíblia fala que ele se suicidou, né? Porque ele não queria ser morto pelas mãos dos filisteus e tudo mais, então ele acabou dando um jeito de não deixar com que eles tirassem a vida dele. O filho dele também foi morto, Jonatas, e deixou um filhinho que depois Davi fica sabendo e ajuda esse filho e tudo mais. E ali, gente, passa algum tempo, Davi fica sabendo, ele sofre, sabe? Ele sofre muito, porque ele teve 2 oportunidades de ter matado Saul e não fez. Ele não fez. Gente, Saul estava tanto na cola dele antes de morrer, que ele chegava até perto de Davi, mas o Senhor o protegia. Então, Davi ele teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes e ele não fez. E para mim é como se fosse um teste, sabe? Porque ele ouvia os soldados falando: como assim? Você não vai matar? Você pode matar. O rei está ali, você não vai fazer isso. E mesmo ouvindo um monte de coisa, sendo questionado, ele falava: não, eu não vou matar um homem que também foi ungido de Deus, um homem que também foi escolhido para ser rei. Isso é com Deus, não é meu. Sabe, gente? Então ele não quis se vingar. E a vingança realmente é outra maldição na nossa vida. Gente, a gente não precisa desejar o mal para ninguém. Tudo que a gente faz volta, não adianta. Então cuidado com o que você está plantando, a semente que você está semeando, porque vai vir em forma de colheita. E a colheita, gente, a gente não escolhe, e sim o que a gente está plantando. Então você não precisa desejar mal para aquela pessoa que te faz mal. Entendeu? Quando o Senhor diz pra gente dar outra face, é isso que Ele está querendo dizer. Não queira pagar o mal com o mal. Sabe, se alguém está fazendo mal para você, ore por essa pessoa, porque é muito fácil você amar aqueles que te amam, mas não é fácil amar aquele que não te ama. E é esses que a gente precisa amar, porque quando a gente ama eles, a gente fica livre deles, porque é o amor ao próximo, aquilo que o Senhor fala para a gente fazer. Vocês estão entendendo? Bom, gente, depois aconteceram várias coisas. Davi é ungido rei por Judá, e as tribos estão divididas já há algum tempo, né? E eles começam a guerrear, porque os filhos de Saul não desistem assim, e a luta dos filhos de Saul com a família de Davi vai aumentando, só que Davi vai se fortalecendo e a família de Saul vai se enfraquecendo. Mas dura muito tempo essa batalha entre essas famílias, sabe? Enquanto Davi era, né, eleito rei de Judá, Isbosete, um filho de Davi, era rei pelo povo de Israel. Mas, gente, o propósito de Deus é que Davi se tornasse rei. Então tudo foi acontecendo e cada um deles foram sendo eliminados. E Davi, ele se torna o rei de Israel. Ele se torna rei de Israel e ele está ali. Ele nunca teve muita paz, sempre em guerras, em guerras, em guerras. E logo, né, surgiu mais uma guerra, sabe, gente? E tinha muitos gigantes e Davi é quase morto por um deles. Sabe, Davi é quase morto, mas vem um soldado e acaba matando esse outro gigante. E Davi, ele sai com vida e o soldado chega para ele e fala: nós não queremos que você vá mais para a guerra, porque você é a nossa esperança, você é a nossa lamparina acesa. E eu queria terminar esse vídeo perguntando para você: gente, olha que legal você ser visto pelas pessoas como uma esperança, como uma lamparina acesa. Então eu te pergunto, você é visto assim na sua casa como uma esperança, como uma lamparina acesa?
Ou você é visto só como sombras? Estou falando de dentro da nossa casa. Davi era reconhecido por grandes soldados, muitos e muitos soldados, mas você tem a sua família, você tem a sua casa. Como que você é visto aí pelas pessoas da sua casa? Gente, onde há luz, a sombra sai. Seja a luz na sua família, seja a luz na sua casa. Ok? Gente, essa história é incrível, ela ensina muito pra gente. E é isso que eu quero deixar aqui pra você. Nós vamos ter apenas mais um vídeo, a parte 5, e a gente vai finalizar a história do rei Davi. Aprenda assim como eu, o quanto a gente pode ser melhor a cada dia com essa história, tá bom? Queridos, compartilha com aquela pessoa que você ama e deixa um like aqui pra nós, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.